Podemos ouvir a voz dele, a palavra, ele falar ao nosso coração e nos ensinar. Viva uma vida aos pés de Deus, viva uma vida na presença de Deus. O mundo, meu querido, vai passar. Todos os seus desejos, suas concupiscências, tudo que é aí fora vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então que você queira permanecer para sempre em Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem tomar assento em nome de Jesus, irmãos? Tomem assento aí. Vocês trouxeram a Bíblia Sagrada? Trouxeram? E só dois trouxeram. Quem trouxe a Bíblia Sagrada aí? Amém, glória a Deus. Então tá bom, meus irmãos, abram por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Sempre que vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Deus, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Sempre que eu olho os detalhes, sua bondade eu posso enxergar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, me surpreendo quando o que fez por mim. Eu estou aprendendo essa música, tá, irmãos? Não, Jesus? Acho que domingo que vem eu já vou colocar lá na igreja pra gente cantar, tá? Essa música é da Isadora Pompeu, amém? Bênção sem fim, meus queridos. É muito linda essa canção, tá bom? Isadora Pompeu. Deixa eu deixar meu violão aqui de lado. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, meus irmãos. Nós vamos ver quando Jesus apaziguou a tempestade. E vamos hoje, irmãos, meditar numa coisa. Eu já preguei essa passagem outras vezes, mas não com o entendimento que nós vamos pregar hoje, tá bom? E olha, irmão, que já tem quase 30 anos que eu prego o Evangelho, já preguei várias vezes essa passagem, e Deus está dando um entendimento novo daquilo que nós vamos falar hoje, tá bom? E eu espero que essa palavra lhe ajude, que essa palavra lhe fortaleça, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Ô Anderson, não, deixa, já vi, tá ligado. Eu pensei que estava desligada a lâmpada lá de fora, porque senão fica tudo escuro ali na frente, aí o siriri entra tudo aqui para dentro. Aí lá eles ficam se divertindo com a lâmpada lá fora. Irmãos, Marcos capítulo 4. Deixa eu colocar aqui o meu óculos, irmãos, só para me auxiliar aqui na leitura, daqui a pouco eu já tiro ele de novo aqui. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz assim, irmãos: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Amém? Meus amados, essa é uma passagem muito famosa na Bíblia Sagrada, que fala para nós, né, quando Jesus ele estava no barco com os discípulos e veio um temporal, e Jesus, usando o poder que ele tinha de Deus e em Deus, ele então mandou aquele vento se calar, o mar sossegar e se aquietar, e eles experimentaram, os discípulos experimentaram ali junto de Jesus, uma grande bonança no meio daquela tempestade. E aí, irmãos, né, o que nós aprendemos nessa passagem é interessante. Olha só, primeiro, Jesus, ele tinha ficado naquele lugar onde eles estavam um bom tempo, e Jesus estava pregando a palavra, Jesus estava curando os enfermos, libertando os cativos, ou seja, Jesus estava cumprindo o seu ministério, o seu chamado, Jesus estava tratando das pessoas com o poder de Deus. E chegou uma hora que Jesus então disse, olha, está na hora de nós partirmos para o outro lado, porque lá também tem vidas que precisam ser alcançadas. Então, como o dia já está avançado, vamos passar para o outro lado. E ali, irmãos, eles então vão encarar aquele mar, né? Eles vão encarar aquelas águas para poder passarem para o outro lado. Então eles tinham um propósito, eles tinham uma missão, eles tinham um desafio, passar para o outro lado, chegar do outro lado. Só que diz a palavra então, como nós lemos, que começa uma ventania, e essa ventania, um temporal e ventos, e o mar começa a ficar agitado, e a água do mar e da chuva começa a encher o barco, e os discípulos percebem então que, como aquela tempestade não passava e o mar não se aquietava, e a água enchendo cada vez mais, a única coisa que eles viam é que o barco iria afundar, que aquele mar iria tragar o barco que eles estavam. E tanto eles, como o mestre deles, Jesus Cristo, iria, meu querido, também perecer. E aí, irmãos, quando chegou numa situação que eles entraram em profundo desespero, diz a palavra então que eles começaram a gritar, e quando viram que Jesus estava dormindo, eles falaram assim, não é possível. Não é possível que Jesus, no meio dessa tempestade, desse caos, à beira de morrermos, ele não está nem aí para nada, não está nem para a vida dele, não está nem para a nossa vida, ele não importa que nós vamos perecer. Então, eu vou acordar para ver se ele faz alguma coisa, ver se ele começa a jogar água para fora, ou seja, vamos ver se ele ajuda a gente a fazer o que nós estamos fazendo no desespero. E eles vão lá, mestre, mestre, o senhor não se importa que nós estamos perecendo? Ou seja, o senhor não vai fazer nada não? Vai ficar aí dormindo? Vai ficar e não vai nos ajudar? Todos nós vamos morrer. E aquele desespero, aquela gritaria. Irmãos, Jesus então se levanta da sua almofada e Jesus então, ele direciona a voz dele para o vento e manda o vento se calar. Você imagina aquela rajada de vento, aquele barulho. Jesus manda o vento se calar, manda o mar se aquietar. Irmãos, e daqui a pouco o vento cessa, a tempestade se acaba, o mar se acalma e vem uma bonança, águas tranquilas. Irmãos, e aí quando termina, tudo ficando quietinho, Jesus, irmãos, olha para os discípulos e os discípulos estão assim, ó, perplexos. Eles estão em choque, eles estão sem voz. Por causa da tempestade? Não. Por causa do que eles viram Jesus fazendo com a tempestade e com o mar. E Jesus então olha para eles e fala assim, ei, por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E aí, irmãos, Jesus só falou isso para eles. Eles então, aí Jesus, eu acredito, pelo que a gente vê no texto, Jesus só falou isso, eu acredito que Jesus voltou para a almofada dele, para continuar fazendo o que ele estava fazendo, que era o quê? Dormindo, descansando. Porque Jesus estava muito cansado, irmão, porque se alguém aqui já trabalha com público, você sabe que, irmão, você trabalhar com público, você é sugado pelas pessoas. Isso é verdade. Quem já trabalhou aqui com público aqui sabe disso. As pessoas, elas, irmãos, muitas vezes, né, não todos, não estou generalizando, tem gente muito bacana, mas, irmãos, as pessoas vêm com seus problemas, com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, com as suas críticas muitas vezes, e aquilo vai se somando, vai, né, acumulando, e nós ficamos cansados, e Jesus estava cansado, porque você imagina, irmão, né, um ou outro, aí de repente as pessoas vindo para ser curadas, e Jesus, aquela coisa toda, de repente alguém dizendo, não, vocês estão indo para ser curados, esse homem é um fariseu, esse homem é um falso profeta, ou seja, quantas coisas Jesus ouvia? Quantas coisas, meu querido, que Jesus estava escutando aqui, e aquilo cansava, aquilo esgotava, porque, irmão, o trabalho, trabalho mental, o trabalho que você trabalha com a questão da mente, né, também é um trabalho pesado e muito pesado. Porque o trabalho físico, eu já falei aqui para vocês, o trabalho físico braçal, você dorme bem um dia, no outro dia seu corpo já se revigorou.
A mente, meu querido, tem hora que a mente não se recondiciona. Às vezes dá trabalho. Então, o trabalho mental, esse trabalho emocional de você se envolver com as pessoas, de você atender, não é fácil. Irmãos, eu não estou dizendo isso aqui porque eu sou pastor, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo aqui, ó, por exemplo, a irmã Cris trabalha com as crianças na escola, né, irmã Cris? Tem hora que a parte da educação, meu querido, você imagina aquele monte de criança, aquela coisa toda, a responsabilidade, toda aquela coisa. Você imagina como que isso é dentro dela, no caso, como professor. E todos os professores. Então, irmão, lidar com pessoas é uma coisa que nos suga. E Jesus, ele tinha sido sugado para aquelas pessoas que ele tinha atendido. E Jesus está muito cansado. É por isso, irmão, que ele entra no barco, ele já entra quase que dormindo. Ele já se joga na almofada e dorme. Só que Jesus, irmãos, então falou aquilo para os discípulos e voltou para a sua almofada para dormir. E aí os discípulos começam a falar entre eles: gente, que homem é esse que está no nosso barco? Vocês viram? O vento, o mar obedece esse homem. Irmãos, eles estão espantados, eles estão atônitos. Eles falam assim: será que é um alienígena? Será? O que será que é esse homem? Porque homem normal não é. Porque nunca ninguém fez isso. Irmãos, e eles estavam tão atônitos que eles nem perceberam que Jesus falou para eles. Que Jesus falou para eles que eles podiam ter feito exatamente a mesma coisa. Só que eles não atentaram para isso. E ficaram presos na dimensão, na grandiosidade de Jesus. Olha o que ele fez. Como é que pode? Isso não é um homem normal. Ele tem que ser o Filho de Deus. Ele tem que ser Deus. Porque só Deus que criou todas as coisas pode ter esse domínio. Irmãos, e aí Jesus volta para sua almofada para dormir. O caminho segue, a navegação segue, eles chegam do outro lado. Pastor, o que a gente aprende com isso? E o que isso tem de ligação com a nossa vida hoje? Irmãos, nós temos que entender que quando nós falamos do mar, daquela obra de Deus que é o mar que deveria ser atravessado, irmão, nós temos que entender que na nossa vida nós também estamos constantemente fazendo travessias. Nós temos caminhadas na nossa vida. Irmão, quando você procura se estabelecer profissionalmente, você tem sua profissão, sua carreira, ou seus negócios de repente, isso é uma travessia. É um caminho que você tem que seguir, porque você tem um objetivo a atingir. É com o seu trabalho que você vai ganhar o seu pão de cada dia, vai sustentar sua família, você mesmo. É através do seu trabalho que você vai ter o dinheiro para você construir seu patrimônio, sua casa, você ter um bem determinado. Então, irmãos, quando a gente pensa em Jesus tendo que atravessar o mar como objetivo para chegar do outro lado, então essa travessia é tudo que nós temos que lidar na nossa vida. Para chegar do outro lado, para continuar seu ministério, para continuar alcançando almas, Jesus tinha que encarar, Jesus tinha que enfrentar aquele mar. Assim como nós, irmãos, em tudo na vida, nós temos que enfrentar os caminhos, nós temos que enfrentar as travessias que estão diante da nossa vida, nós temos que atravessar, nós temos que cruzar, nós temos que encarar esses desafios. Então, quando você está lidando com a sua vida profissional, com os seus negócios, é uma travessia. Você precisa lidar com aquilo e você precisa caminhar de tal maneira que você chegue até o fim. Ou seja, que aquilo verdadeiramente na sua vida dê êxito, alcance êxito, dê certo, se conclua e assim por diante. Quando você, meu querido, escolhe alguém para casar, você está trazendo para o barco da sua vida, você está pegando o barco da sua vida e agora você tem que cruzar um caminho. Você tem um objetivo, você escolheu alguém para a sua vida, o casamento nada mais é do que uma travessia, do que uma jornada, do que uma caminhada que nós temos que fazer. Então, irmão, sempre que a gente pensa na ideia de Jesus, que tinha que encarar aquele mar, que ele disse para os discípulos, nós precisamos atravessar para o outro lado, nós precisamos continuar nossa jornada, então temos que enfrentar esse mar. Nós estamos falando de tudo aquilo, irmãos, que nós temos que enfrentar na nossa vida. Irmãos, e se você parar para pensar, não tinha outro caminho. Tinha que enfrentar. Meu amado, se nós queremos verdadeiramente vencer na vida, se nós queremos experimentar as coisas de Deus, se nós queremos viver as coisas de Deus, nós temos que encarar as situações, os desafios, nós temos que aceitar a jornada que nos está proposta
e nós temos que enfrentar, nós temos que caminhar e propor no nosso coração chegar até o fim em nome de Jesus. Jesus, irmãos, quando ele nos chama para o evangelho, ele diz o seguinte, olha, quem pôs a mão no arado não pode mais olhar para onde? Para trás. Você pôs a mão no arado do evangelho, você aceitou Jesus, você aceitou a fé, você não pode mais voltar atrás. Você tem que ir até o fim. Você tem que cumprir a sua carreira, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, para que você seja digno de tomar posse da coroa da vida eterna. Então, meu querido, nós temos que enfrentar esse mar de desafio que é esse mundo, que milita contra a nossa fé, que conspira contra tudo aquilo que nós acreditamos em Deus. Nós temos que enfrentar esse mundo. O mar bravo é esse mundo, que vem querer chocar a nossa fé, que vem querer nos desanimar, que vem querer tirar de nós, né, essa confiança e essa esperança que nós temos em Deus e na palavra do Senhor. Mas nós temos que enfrentar. Senhor, haja o que houver, levante-se o que se levantar, eu vou estar com os meus olhos firmes no Senhor, eu não vou, Deus, olhar para trás, não é porque o mar está revolto, não é porque há um vento, um temporal de ventos, uma chuva terrível, Senhor, de problemas, de dificuldades, de circunstâncias, de adversidades, de nãos, que eu vou voltar atrás, Senhor, eu vou perseverar, porque eu preciso chegar do outro lado. Então, irmãos, nós estamos falando desses desafios, dessas coisas que nós temos que enfrentar, e nós precisamos chegar do outro lado. Irmão, todas as vezes que Deus, Ele nos abre uma porta e um caminho, Ele quer que a gente chegue até o fim em nome de Jesus. Amém, meus amados? Ele não quer que fique pela metade. Portanto, irmão, não deixe sua vida pela metade, não deixe seu casamento, não viva seu casamento pela metade, não viva com seus filhos pela metade, não, irmão, não viva nada pela metade. Viva com intensidade, com fé, viva como Deus mandou você viver em nome de Jesus. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? Então Jesus, ele tinha que enfrentar aquele mar com os discípulos tinham que enfrentar aquilo, porque senão o ministério de Jesus, naquele momento, meu querido, sofreria uma perda, deixaria de surtir efeito, deixaria de ganhar almas. Irmãos, quantas coisas nós perdemos quando nós fraquejamos, quando nós simplesmente paramos, quando nós simplesmente desistimos. Quantas coisas nós perdemos. É por isso, irmão, que uma das coisas que você ouve mais as pessoas falarem é: agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Sabe por quê, irmãos? Porque na hora que devia ser forte, a pessoa o quê? Fraquejou. E quando você fraqueja, irmão, naquele momento que você fraqueja, que você cai, irmãos, a vida vem atropelando todas as coisas. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, guarde isso no seu coração. O adversário da nossa alma, irmão, que é o diabo, irmão, ele não tem dó de ninguém, não tem pena de ninguém. Não pensa você que Satanás vai olhar assim, irmão, vai falar assim: olha, puxa, aquele cristão ali, olha lá, ele está num momento de fraqueza, ele está abatido, olha lá, ele caiu, tropeçou, olha lá, ele está desanimado, olha lá, ele desistiu. Ah, sabe uma coisa, eu vou dar um tempo para ele se recuperar. Você acha que Satanás é assim? Irmão, tudo que ele mais quer é que você fraqueje. Porque é aí que ele vai aproveitar ainda mais. Irmãos, para destruir aquilo que Deus tem para você. Para destruir sua vida. Irmão, quantas pessoas lutaram tanto para conquistar coisas na vida e por um momento de fraqueza perderam o quê? Perderam tudo. É aquela pessoa, casou com alguém por amor, construiu uma família, edificou um lar, aí de repente apareceu a bonitona do 71. Aí numa distração, numa bobeira, se envolveu com a bonitona do 71. A mulher descobre, acaba o casamento, acaba tudo, e depois a bonitona do 71 vai embora, porque ela não quer nada sério. Amém, meu querido? E o cara perdeu tudo. Tudo. E hoje está chorando. Hoje está chorando. O que eu fiz da minha vida? Pois é. Um momento de fraqueza. Um momento que você devia ser forte. Irmão, você quer ser forte de verdade? Você quer resistir às paixões desse mundo? Irmão, quando eu estou falando paixão, eu dei o exemplo de traição, essas coisas, mas, irmãos, é em tudo. Sabe, às vezes, meu querido, você está numa dificuldade financeira, material, ou você não está em dificuldade, mas você quer algo que não dá para você ter no momento. Sabe o que Satanás vai fazer? Muitas vezes, ele vai aparecer como uma oferta para você. Com uma facilidade para você. Irmão, se nessa hora você não for forte, você vai cair no laço dele. Você vai aceitar o manjar que ele está colocando diante de você.
Sabe, irmão, que eu estava falando de manhã e presta atenção nisso aqui. Irmão, o que Deus te dá, Ele não te cobra. Já viu isso? Deus não cobra nada de você. Ele te dá gratuitamente. Irmão, Satanás, tudo que ele te dá, ele cobra. Ele não te dá nada. É como se ele tivesse apenas te emprestando, te cedendo por um tempo. Depois ele vai te cobrar tudo. Irmãos, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já ouviu história de pessoas que fizeram um pacto com o maligno, sim ou não? Que venderam a alma para o diabo. Até que chegou uma hora que o diabo foi cobrar. Uma vez, irmãos, presta atenção nisso aqui. Esse ano foi o quê? Eu cheguei em 94 na igreja, 95 me batizei, comecei a fazer a obra, 96. Irmão, na segunda metade do ano de 1996, presta atenção nisso aqui, eu estava na igreja lá em São Paulo. E eu me lembro, irmão, como se fosse hoje, um determinado dia, chegou um casal lá, e a mulher estava desesperada, com uma criança, com ela, aquela coisa toda, e querendo falar com o pastor, e aí o obreiro falou, olha, que vai ter o culto agora, o pastor vai pregar, mas depois do culto dá para falar com ele. Tá bom, e eles ficaram lá, irmão. E, irmão, sabe as pessoas que parecem estar fugindo de alguma coisa, já viu assim? Parece estar fugindo? Sabe? Aquela ansiedade, aquela coisa, e ficava olhando para trás, olhando para a porta, parecendo que estava fugindo de uma coisa, tal. Aí, irmão, acabou o culto, meu pastor foi atender, e eu sempre estava com o meu pastor, tal, aquela coisa toda, tá lá. Irmão, olha o que aconteceu. Esse casal, para se favorecer financeiramente, eles fizeram um pacto com o diabo. Quando a criança ainda estava onde? No ventre. Eles ofereceram o filho deles a Satanás, em troca de riqueza. Irmão, ganharam bastante dinheiro. Só que o pacto era entregar aquela criança quando a criança tivesse 7 anos. Conclusão? A criança completou 7 anos. O demônio lá no terreiro, incorporado no pai, de santo lá, falou, está na hora de entregar o que é meu. E aí, irmãos, foi a hora que a mãe o quê? Eles não queriam entregar a criança. Meu querido, você precisa de ver a reviravolta que foi na vida desse casal. Aí veio gente do terreiro, porque tem que sacrificar, porque o guia ficou nervoso, aquela coisa toda. Vou matar, vou fazer não sei o quê. Irmão, eles sofriam ações espirituais, eles eram machucados pelos demônios, coisas na casa deles, pegava fogo, irmão, do nada. Terrível. E o Satanás queria a criança em sacrifício porque era o 7º ano dela. E eles queriam. Aí onde eles foram buscar ajuda? Na igreja. E graças a Deus que foram. O meu pastor, irmão, esse pastor que nessa época era o pastor Odair Camilo, ele trabalhava com libertação. Era um pastor muito dedicado nessa área. Irmãos, foi lá, orou pelo casal. Pensa, o casal não estava carregado. Cheio de demônios, irmãos. Cheio de legião. Aí o pastor falou para eles, olha, a coisa é muito séria. Ou vocês ficam firmes agora com Deus e Deus vai dar livramento, ou Satanás vai destruir. Pegar o seu filho, que vocês ofereceram, e vai destruir vocês também, vai matar a família inteira. Não estou ameaçando para vocês ficarem na igreja, mas eu estou dizendo para vocês que o que vocês fizeram é muito sério. E só Deus pode quebrar. Porque, irmão, sabe o que o apóstolo João escreveu na carta dele? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer o que o diabo faz. Irmãos, as pessoas, às vezes por causa de uma ganância, por causa de um ouro e de uma prata que perece, às vezes por causa de um prazer momentâneo, às vezes por causa de uma vida de luxo que vai durar o quê? Vai viver 60, 70 anos, depois vai morrer. Irmãos, por causa dessas coisas, tem gente negociando a própria alma, tem gente negociando seus próprios valores, tem pessoas negociando, irmão, pasmem, tem gente às vezes fazendo maldade com a própria família. Tudo em troca de dinheiro, de ouro e prata, coisas que perecem. Porque Satanás, meu querido, ele é mestre para oferecer essas coisas. E se você estiver num momento de fraqueza, você vai ceder. Portanto, irmão, você quer aprender, pastor? Como que eu faço para resistir ao diabo? Irmão, tem um segredo espiritual. Sabe com quem a gente aprende isso? José no Egito. O que José fez, irmãos? Você imagina que José era um rapaz, era um jovem, a Bíblia nos mostra que era um rapaz, nunca tinha namorado, nunca tinha dado um beijo na boca, nunca tinha ficado com uma garota. Você imagina como os hormônios estavam, sim ou não? Acho que os hormônios estavam saindo pelas orelhas, irmão, aquela coisa toda.
Irmão, e um dia ele está na casa de Potifar, trabalhando na casa de Potifar, como sempre fez, honestamente, corretamente. Irmão, Potifar confiava tanto nele, que Potifar deixou ele em casa, deixou a mulher dele em casa, com José lá, porque sabia que José era respeitador, que José não tinha essa malícia, essa malandragem. Deixou lá. Só, irmão, que o problema de Potifar não era o José. O problema de Potifar era quem? A esposa dele. Ela que era o problema. E aí, irmão, ela aproveitou que o marido dela está fora de casa, que só José está dentro de casa. Ela então grita dos seus aposentos: José, vem aqui, que eu estou precisando de algo. Aí o José, solícito, servo, ele vai até lá. Quando ele chega lá, irmão, o que a mulher de Potifar faz? Ela abre suas vestes e mostra a nudez dela, o corpo dela. Irmão, a primeira coisa que José fez foi o quê? Quem lembra? Primeira coisa que José fez foi? Foi o quê? Primeiro ele virou o rosto. E segunda coisa, ele fugiu, correu, caiu fora. Meu amado, você quer ser forte diante das tentações? Pastor, eu quero. Desvia seu olhar, ou seus ouvidos, dependendo do que for. E foge. Sai de perto. Não, fulano, mas você nem ouviu. Não ouvi, nem quero ouvir. Não, mas olha, tem gente fazendo isso aqui, cara, é que tem que ficar debaixo dos panos e tal, mas olha, dá certo, não vai dar B.O. não. Até descobrir isso aqui, Estão entendendo isso, irmão? E às vezes você está numa necessidade, você está atravessando um momento difícil, ou às vezes você, como eu disse ainda há pouco, você não está num momento difícil, mas você está ambicionando coisas muito altas, e é nessa hora que Satanás coloca o prato de lentilha para você. Sabe o que o apóstolo Paulo ensinou, irmãos? Ele falou assim, olha, que nós temos que procurar ter uma vida de contentamento, nos acomodar às coisas mais humildes, porque os que querem ser ricos, eles mergulham em coisas nocivas. O que é nocivo? É o que faz mal. E eles se submergem da fé, eles submergem na fé, naufragam na fé, e eles se perdem por causa de riquezas, porque querem ser ricos. Irmão, Satanás, ele é mestre em colocar diante de nós tentações. Portanto, irmão, o que cabe a mim e a você? Sermos fortes, de que maneira? Nós temos que estar atentos. Irmãos, às vezes você está atravessando um momento difícil no seu relacionamento, no seu casamento, Satanás vai querer colocar alguém no seu caminho para poder, de alguma maneira, suprir a sua carência. Sabe? É o carro, né? Disparou lá. Disparou? Pronto? Pronto? Isso. A gente estava falando disso ainda há pouco também, esse negócio. Eu mesmo guardo meu carro ali, eu vou lá, tranco minha porta, dou uma volta, vou no outro, aí quando eu estou saindo, vejo de novo a minha porta. É hábito, não tem jeito, entendeu? Você tem que deixar seguro, tá bom? Mas tá tudo ok lá, né? Então, irmãos, olha só. Então, a pessoa está com uma dificuldade no casamento, Satanás é mestre em fazer aparecer alguém que vai te compreender, que vai te entender, que vai ser muito amigo, um ombro que você vai... Ai, meu marido não é assim, minha mulher não é assim comigo. Pois é, irmão. Por que você acha que é tão docinho? Por que você acha que está tão docinho? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Doce é o pecado na boca, mas depois ele se transforma em grãos de areia. Sabe o que a areia faz na salguela? O que ela faz na garganta da gente? Sai cortando tudo, sangra. O pecado é como mel na boca, mas depois que você engole, é como areia que vai cortar a sua garganta, vai fazer você sangrar, vai destruir sua vida. Estão entendendo isso aqui, irmão? É por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque quando nós estamos ou em dificuldades, ou de repente ambicionando coisas altas, com olhos naquilo que nós não devíamos, Satanás vai aparecer com as suas tentações. Lembra, irmãos, Mateus capítulo 4, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele estava com muita fome. Irmão, Satanás olhou aquilo e falou, olha, ele está com fome, vai ser fácil. Porque ele está fraco fisicamente, ele está doido para comer alguma coisa, então lá vou eu, irmão, ele vem, e ele fala assim, e aí você não é filho de Deus? Transforme as pedras em pães. Irmão, Satanás vai aparecer na hora que você está fraco,
na hora que você está passando dificuldade, na hora que você está ambicionando por alguma coisa. Jesus queria comer, mas Jesus não queria comer um pão da rebeldia contra Deus. Não queria comer o pão que o diabo colocou, não é nem amassou, colocou. Porque ele falou para Jesus, transforma as pedras em pães. É fácil para você resolver. Você não é o filho de Deus? Ó, faz assim, ó. E essa pedra vira pão. Está entendendo isso aqui, irmão? Fácil e simples, sim ou não? Como é fácil resolver os problemas, não é? Hã? Mas, irmãos, essas facilidades, muitas vezes, têm um dedo de Satanás. E você tem que tomar muito cuidado. Porque você está, meu querido, levando o barco da sua vida para um lugar seguro, para um lugar melhor. E você não pode deixar que aquilo que se levanta no caminho venha desviar você do foco, venha desviar você do propósito, meu querido. Jesus falou para os discípulos, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos lá para o outro lado. Mas aí, irmão, no meio do caminho, no meio do mar, se levanta aquilo para desviá-los, para destruí-los ali. Mas Jesus queria que ele chegasse do outro lado. Irmão, Deus quer que você seja uma pessoa boa, correta, honesta, que você colhe os frutos da correção e da honestidade, da verdade, da justiça de Deus. Você não, irmão, não precisa, presta atenção, o mundo que nós vivemos, ele é cheio de justificar a maldade que nós cometemos. O mundo diz assim, ó, o fim justifica os meios. E eu já falei para vocês aqui, irmão, que isso, o que isso demonstra para nós? O que essa frase está dizendo? Não importa como você fez, o que você teve que fazer, o importante é que você o quê? Alcançou e chegou. Irmãos, isso é mundo. Isso é a filosofia desse mundo que jaz no maligno. Para Deus, importa como você começa, como você continua e como você o quê? Termina. Para Deus, toda a extensão é importante. Não adianta você começar uma coisa má, começa uma coisa com mal, daqui a pouco você dá uma tapeada com bem, daqui a pouco você entorta com mal de novo. Irmão, não, Senhor, não é tão ruim assim. Para Deus é ruim. Porque, irmão, o que a palavra de Deus diz? Um pouquinho de fermento, o que faz? Irmão, é por isso que a gente tem que entender as coisas de Deus. Quando Deus fala das nossas vestes espirituais, Ele nos deu vestes brancas. Irmão, presta atenção. Vestes brancas. Se eu tiver uma veste manchada, ela é branca? Com a nódoa, ela é branca? Irmão, qualquer coisa que manche esse vestido, o vestido deixou de ser o quê? Deixou de ser branco. Nossa, pastor, Deus é tão... Irmão, por isso que eu falo, irmão, que nós estamos vivendo uma era da igreja que a igreja não entende a seriedade que são as coisas de Deus. E é por isso, irmão, que virou essa Babel, virou essa coisa estranha, o evangelho. Porque as pessoas estão achando que a casa de Deus é zona, que andar com Deus é bagunçado, que faz o que quer, a hora que quer, e não é, irmão. Irmãos, Hebreus capítulo 13 vai dizer para nós, capítulo 12, que nós temos que buscar a santidade, porque sem santificação ninguém verá quem. E o que é santificação, irmão? O que é ser santo? Lembra? Ser santo é ser separado. Separado do quê? Do que é ser separado? Do mundo, do pecado, das coisas erradas. Então isso é ser santo. Quando eu me separo, quando eu me afasto, ou seja, quando eu não pratico o que o mundo pratica de maligno, isso é ser santo. Ser santo, irmão, não é aquela coisa de uma coroinha aqui na cabeça, aquela coisa toda, sou muito santo, santo. Não, não é isso não. Ser santo, irmão, é você viver nesse mundo mal, mas você não se corromper com esse mundo mal em nome de Jesus. Às vezes você vai ver pessoas conhecidas suas, irmão, colegas seus, gente que cresceu com você, irmão, disparando na vida. E eu não estou dizendo, irmão, que toda pessoa que cresce é desonestamente, presta atenção nisso. Mas eu estou dizendo que você vai ver alguns crescendo de uma maneira meteórica. Você vai, o que o fulano está fazendo, irmão? Se você for ver o que ele está fazendo, aí você vai descobrir o porquê que cresce tão rápido. Está entendendo isso aqui, irmão? E aí o que você vai fazer? Vai copiar? Vai fazer igual? Irmão, a palavra de Deus diz assim, ó, não tenha inveja do ímpio que prospera em seu caminho. O ímpio, fazendo impiedade, prospera, não tenha inveja dele, porque o final não é bom. Ele pode passar a vida inteira aqui em berço esplêndido, mas, irmãos, vai chegar um acerto de contas. E isso é o mais importante, sabe por quê? Porque aqui é a coisa que o que ele usufruiu aqui no mundo, como eu disse ainda há pouco, 60, 70, 80 anos.
Só que o que ele vai receber depois de justiça de Deus é a eternidade. É lógico, irmão, que essas pessoas não acreditam nisso, amém? Elas não acreditam nisso. Elas acham que o homem é como o animal ou como o vegetal. Morreu, expirou, acabou, secou, não deixou de existir. O homem é pó, ao pó tornará. Mas o espírito vai voltar para o mundo espiritual. Portanto, irmãos, não deixe que as suas fraquezas destruam o que você está lutando tanto para construir. Não caia, quando as fraquezas vierem se levantarem, não ceda. Resista em nome de Jesus. Vire os olhos, tape os ouvidos, sai de perto, fuja, mas não se deixe vencer pelo errado em nome de Jesus. Porque, irmão, custa caro. E tem coisas que são irreparáveis. Tem coisas que você não recupera nunca mais. Tem coisas que se vão, irmão, que você perde e você não consegue recuperar nunca mais. Então não brinque. Leve a sério a vida, leve a sério as coisas de Deus, leve a sério essa travessia que nós estamos fazendo na vida, irmão. Porque a vida, irmãos, é que nem dinheiro, não aceita desaforo. Você já viu, irmão, quando a gente dá uma... Deixa eu falar, para vocês terem uma ideia. Você sabe que semana retrasada eu fui dar um pulinho, fui fazer uma viagem, sim ou não? Irmão, fui por um caminho tranquilo, que eu tinha ido da outra vez, eu fui tranquilo. Foi, tal, deu as horas batidinhas certinho, 4 horas, pá, chegamos lá. Para voltar, irmão, eu tava vindo lá, tal, conversando com o Arthur, não sei o que, a gente dentro do carro, não sei o que. Irmão, daqui a pouco eu não vi o GPS, porque o GPS, assim, chegou num lugar lá no entroncamento, que tinha, assim, irmão, aparecia 5 faixas, assim. E eu não vi, irmão, aí o GPS tinha mandado entrar, tal, não sei o quê, e eu peguei, só que conversando com o Arthur, eu segui direto a rodovia. E era para ter entrado numa alça de acesso. Para sair de lá da Tamoios, aquela coisa toda, tal, não sei o quê. Irmão, eu errei. Passei direto. Meu querido, e para achar o tal do retorno? Não achava retorno. E anda, daqui a pouco eu cheguei em São José do Rio Preto, São José dos Campos. São José dos Campos. Cheguei lá, estou dentro da cidade. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou indo para São Paulo, o que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco eu estou em Minas Gerais. Meu Deus, perdido! Não sei o quê. Irmão, mas eu andei vários... Irmão, daqui a pouco... Aí eu fui andando, e vai daqui, irmão, dentro da cidade, não sei o que, aquela coisa toda daqui. E o meu sogro me seguindo. Eu errando e levando meu sogro pelo erro. Meu sogro atrás de mim. Tal, não sei o que, irmão. E tal. Meu querido, mas eu gastei quase uma hora para achar o lugar para poder voltar, para poder vir para cá. Tudo por um momento de distração, de vacilo. 100 quilômetros, né? 8,5 litros de combustível, pelo que o meu carro faz. Tudo porque eu me distraí, vacilei e olha o transtorno que deu. Por que eu estou te contando isso, irmãos? Irmão, porque na vida é exatamente assim. Você vacila, você cede a um mal, a alguma coisa, aquilo, meu querido, vai provocar algo na sua vida, vai levar a uma certa situação, meu querido, você vai se embaraçar com aquilo, vai perder tempo com aquilo, gastar energia com aquilo, vai sofrer algo que você não sofreria se você tivesse o quê? Prestando atenção, atento, vigilante, tivesse forte. Estão compreendendo isso, meus irmãos? Estão compreendendo? Irmão, a vida não aceita desaforo, meu querido. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, irmão, que nós temos que ser prudentes. Sabe, a gente não pode viver por viver. Irmão, você conversa com a juventude, o jovem é interessante, irmão. Você conversa com o jovem, não, isso aí eu vou pensar depois, porque agora eu sou jovem. Se eu sou jovem, eu vou fazer o quê? Eu tenho que o quê? A época da juventude é a época de quê? Curtir. Eu vou curtir a vida, eu vou viver a vida. Sabe, depois eu penso nessas coisas, essas coisas mais sérias eu penso depois. Irmão, pois é, eles não entendem que é justamente nessa hora da vida que ele deve lançar os fundamentos e alicerces para aquilo que ele quer construir no futuro. Estão entendendo isso aqui? Eles não entendem. Aí eles perdem tempo na vida, perdem tempo com curtição, com bebedeira, virando noite, aquela coisa toda. E é por isso, irmão, que nós estamos vendo muitos jovens ficando doentes, dependentes, né, do álcool, do alcoolismo, né, de outras coisas. Sabe por quê?
Porque eles acham que a juventude é para curtir a vida, é para se distrair, para não sei o quê, para isso, para aquilo outro, e não entende que é nessa época da vida que você tem que lançar os fundamentos para o seu futuro. E aí depois entra naquilo, lembra? Correr atrás do quê? Do prejuízo. Irmão, tá cheio de gente agora aí, ó, querendo correr atrás do prejuízo. Ai, eu não estudei, saí da escola para não sei o quê. Ai, deixa eu correr agora atrás para ver como eu vou estudar. Ai, deixa eu qualquer coisa. Ai, tá louco esse trampo meu aqui, mas também fazer o quê? Não tem estudo para ter um trampo melhor, tem que... Estão entendendo aqui, irmão? A vida não aceita o quê? Desaforo. Satanás distraiu você, ofereceu outros encantamentos, e você simplesmente se distraiu, fraquejou, cedeu, caiu. E agora? Irmão, eu falei de manhã, vou repetir isso aqui para você, eu já preguei isso aqui também outras vezes. Irmão, o que é mais fácil, construir pela primeira vez ou reconstruir? O que é mais fácil é construir pela primeira vez. Sabe por que reconstruir é mais difícil? Quebrar, acertar os erros. Irmão, para você reconstruir, você precisa primeiro lidar com as ruínas que ficaram. Estão entendendo isso aqui? Você imagina aqui, ó. Compramos esse terreno aqui, não tinha nada aqui. Um exemplo, tá? Um exemplo. Aqui não tinha nada. Chegamos aqui, construímos aquela que pusemos a tenda aqui. Fizemos esse concreto aqui já para pusemos a tenda. Irmão, vamos supor que isso aqui fosse de bloco, tijolo, aquela que caísse. Desabou, cheio de entulho aqui. Cheio de entulho. Eu posso chegar aqui e colocar um prédio novo já? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu olho para aqueles escombros, mano, para aquela destruição toda, eu falo assim, rapaz, tem que tirar tudo isso aí. Tá entendendo isso aqui, irmão? Irmão, e o pior? Que não tem para onde fugir. Você já perceberam isso? Não tem para onde fugir. Você vai fazer o quê? Você não vai conseguir construir nada novo se você não lidar com o quê? Com as ruínas. Tirar as ruínas. Limpar aquilo que está sujando. É por isso, irmãos, que vem Jesus e fala para nós de novo nascimento. O que é o novo nascimento? É preciso você destruir, jogar fora todo entulho de quem você foi. Eu vou usar uma expressão pesada aqui, irmão. Todo lixo que nós fomos, para deixar a área limpa, para que Deus coloque algo novo em nome de Jesus. E se você olhar, Jesus falou sobre isso. Você não pode colocar remendo novo em vestes velhas. Por quê? O remendo novo, o tecido novo, ele é forte. O tecido velho, ele está o quê? Fraco. No menor movimento que você faz, o tecido novo fica inteiro e continua rasgando o quê? Você emenda de novo, ele vai rasgar de novo. Jesus falou, ainda falando do tecido, aí ele falou do odre. Não se coloca vinho novo em odres velhos. E por quê? Porque, irmão, o que acontece com os odres? Meu querido, é que a gente usa muito barril de carvalho, essas coisas todas. Mas na época de Jesus se usava couro de animais, de cabra, essas coisas todas de ovelha. Irmão, o que acontece? Você colocava o vinho lá pela primeira vez, o corinho novo, o vinho fermentava, ele esticava o couro. O máximo. Irmão, então, se aquele couro no começo cabia 1 litro, fermentou, ele virou 1,5 litro, esticou o couro. Usou pela segunda vez, ele esticou mais, foi até o limite. Ele estica no máximo 2 litros. Irmão, tirou os 2 litros, usou aquele vinho, vai colocar vinho novo. E vai colocar quantos litros? Quantos litros cabe agora nele? 2. Só que detalhe, ele não estica o quê? Ele não estica mais. Aí você coloca o vinho novo dentro dele. O que vai acontecer? Quando o vinho fermentar? Vai estourar. E aí, irmão? Nem o odre e nem o vinho. Estão compreendendo isso aqui? Por isso que Jesus falou, eu não posso colocar algo novo naquilo que é velho. Nem remendo novo em veste velha e nem vinho novo em odre velho. É preciso que o odre seja novo para o vinho novo. Você quer ver que coisa interessante, irmão? Quando Elias desafiou os profetas de Baal, isso aqui é lindo, irmão. Os profetas de Baal levantaram um altar e sacrificaram lá, ofereceram os sacrifícios deles a Baal.
Irmão, ficaram desde o começo do dia, né, os primeiros raios de sol, até o meio-dia. Baal responde, e nada de Baal responder, irmão. Aí Elias falou, ei, vai ficar até meia-noite aqui? Ou já se convenceram que não vai responder? Eu posso fazer minha parte agora? Elias, Baal hoje não quer responder, vai lá fazer seu sacrifício. Irmão, olha o que o Elias faz. O Elias vai lá e vê o altar. Sabe por quê, irmão, ele vai ver o altar? Porque o altar não era de Baal, o altar era de Israel. Só que o povo de Deus deixou de queimar ofertas para Deus e começou a queimar a Baal. Lembra disso? Que a Jezabel trouxe essa cultura? Mas o altar antes era o altar de Deus. Satanás se apropriou daquele altar. Por isso que o Elias foi lá e falou assim, deixa eu ver aqui como está o altar de Deus. Ele olha, irmão, ele falou, sem condições. O que ele faz? Ele vai construir um altar novo. Ele destrói aquele, arranca aquele do lugar e constrói um altar novo. Ele vai lá no ribeiro, você pode ver lá, está no texto. Pega pedras novas, 12 pedras representando as tribos de Israel, e ele vai lá e faz um altar novo. Aí ele vai lá e coloca o sacrifício. Irmão, ele faz uma oração de meia dúzia de palavras. Isso aqui é tremendo, né, irmão? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que eu toco nesse assunto, eu gosto de falar disso para as pessoas. Irmão, toma cuidado com a mente religiosa. A mente religiosa vai dizer para você, irmão, que sabe por que Deus não te ouve? Porque você não ora 1 hora de joelho, sabe aquela coisa toda? Vai falar isso, viu, Débora? Sabe? É porque você tem que orar de joelho. Lá na sua igreja, a hora de joelho? Não, lá a gente chega lá e adora. É por isso que não sei o que, porque tem que orar de joelho. Irmão, ó a oração de Elias. Presta atenção. Senhor Deus, mostra que tu és Deus e que eu sou teu servo e que tudo que eu fiz é segundo a sua palavra. Responde o Senhor. Irmão, foi isso. Acabou a oração dele. Irmão, na hora que ele falou, responde, antes ele acabar, responde, chegou assim, responde, o fogo já. Psham! Irmão, Deus respondeu de uma maneira tão poderosa que incinerou o holocausto. A água que Elias mandou derramar, sabe por que Elias mandou encher de água? Porque era no meio-dia, e o meio-dia você sabe que o sol está o quê? A pino, né? É o pico, é o horário do sol mais quente. Que eles poderiam dizer o quê? O calor do sol queimou o holocausto, não foi Deus que respondeu. Aí Elias falou, joga água. Já jogamos, joga mais. Mas já está escorrendo, joga mais. Eu quero que vire um rio aqui. Para ninguém falar que foi o sol que esquentou o meu holocausto. A Deus. Irmão, quando responde, veio, incinerou. Irmão, evaporou a água e as pedras racharam. Com uma oração de meia dúzia de palavras. Está entendendo isso aqui? Irmão, tem hora que você pede e não recebe porque você pede como religioso. Sabe, você ainda fica com essa mente religiosa e tal. Irmão, olha o que Jesus falou. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Aí você fica lá, eu vou orar a Deus. Senhor, Senhor, Deus que habita não sei na onde, habita não sei o quê, que faz isso, que faz aquilo outro. Ai, Deus, o Senhor que faz a melancia, o Senhor que faz a margarida do campo. Ai, o Senhor que faz o sol brilhar, a nuvem carregada, trazer água. Irmão, tem gente que fala tanta coisa para Deus, irmão. Aí Jesus vem e fala, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, meu filho. Irmão, pega as orações de Jesus. Vocês já perceberam as orações de Jesus? Já? Com objetivo, com foco, no bom linguajar, no bom português, curto e grosso, sem ladainha. Pai, 5 pães e 2 peixinhos e essa multidão, abençoa. Foi o suficiente, irmão. Estão entendendo isso aqui? Sabe por quê, irmão? Porque não é blá blá blá, é fé. Não é historinha, é fé. Quando você crê, irmão, você não precisa de blá blá blá. Eu já falei para vocês aqui, irmão, que quando eu fui curado, primeiro que eu já não sabia orar direito, sabia rezar, orar não. Então naquele dia, irmão, me lembro como se fosse hoje. Já contei isso, eu gosto de contar, porque é bonito, irmãos. Sabe, isso me ajuda a permanecer em Deus, saber o que Deus fez por mim, para eu nunca deixar Deus. Porque tem hora que Satanás tenta a gente, viu? E eu falo, não, eu sei o que Deus fez por mim, eu sei de onde Ele me tirou, então eu vou ficar firme com Deus. Irmão, naquele dia que o pastor disse, Isaías 54,
Jesus levou as dores e as enfermidades, pelas feridas dele você foi sarado. Deus não quer que você morra com essa doença. Irmão, bastou o pastor pregar essas coisas para mim. Eu sentadinho lá no banco de madeira, 3 horas da tarde no domingo, do culto, 3 horas da tarde. Aquele culto que ninguém quer ir, sabe? Né? Tá com a barriga cheia de macarrão, com frango, sabe? Aquela nhaca no sofá, ninguém quer ir nesse culto da tarde, já viu isso? Pode ver, irmão, a igreja que tem culto à tarde é um sofrimento. E quem vai, irmão, às vezes fica o quê? Você ouve o ronco no culto da tarde, irmão. Terrível. Olha o culto terrível para fazer o das 3 da tarde, irmão. Terrível. Tanto que você pode ver que as igrejas hoje nem tem mais. É raro você ter igreja que hoje tem culto à tarde. Porque é o dia da nhaca, irmão. É o culto da nhaca. Irmão, mas eu estava lá, era 3 horas da tarde. Eu e mais meia dúzia de gato pingado na igreja. Sentado num banco de madeira, sentei até pro fundo que eu não queria estar perto. Cheio daquelas meus... Enfim. Irmão, quando o pastor falou, vamos orar aquela coisa toda, se coloquem de pé, eu me coloquei de pé, a meia dúzia... Irmão, meia dúzia de gato pingado mesmo, então vamos ser... Acho que tinha eu mais umas 5, 6 pessoas na igreja. O pastor mandou a gente colocar de pé, eu me coloquei. Irmão, olha, a minha oração foi essa. Deus, se o que esse homem falou é verdade, tem que acontecer na minha vida, porque eu não aguento mais. Foi isso, irmão, que eu orei. Olha, eu já falei para você. Irmão, não vi anjo, não senti arrepio, não senti fogo subindo ou descendo, não senti? Nada. Irmão, estou falando para você diante de Deus, não senti nada. Apenas falei essa meia dúzia de palavras com Deus. E como eu fazia exame constantemente, toda semana no hospital, irmão, Marcos, quando vier, depois de um mês e pouquinho, veio os resultados dos novos exames, tinha sido curado. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Meus irmãos, esse é o problema de muitas pessoas hoje. As pessoas, meu querido, elas estão com a mente muito religiosa. Elas não estão entendendo que não é blá blá blá. Eu vou repetir essa frase que Deus nos deu. Não é blá blá blá, é fé. É fé. Irmãos, as maiores respostas na Bíblia Sagrada, as maiores manifestações de Deus em respostas de oração, irmãos, eram orações curtíssimas, de meia dúzia de palavras. E Deus respondeu. E aí é por isso que Jesus falou, eu volto a repetir, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Creu, manifesta a fé, em nome de Jesus, tal. Acabou, irmão. Porque senão... Você começa, meu querido, a falar muito. Irmão, você já viu a gente começa a falar muito, daqui a pouco você começa a... O que eu estava falando mesmo? Já viu assim? O que eu estava falando mesmo? Não, irmão, a gente tem que ser específico. A gente tem que ser direto. Jesus era assim. Irmão, olha o texto que nós acabamos de ler. Jesus, não te dá que pereçamos, Senhor. Aquela coisa, vamos naufragar. Irmão, se fosse um crente, se Jesus fosse um crente. Peraí, discípulo, deixa eu orar. Ai, eu não jejuei. Ai, não sei o quê. Ai, e agora? Deus dos céus, tu que no céu... Irmão, ia dar tempo? Ia dar tempo? Até ele dobrar o joelho, irmão, já começava a afundar. Até ele falar, Deus do céu, já estava debaixo da água. Não é do céu, estou debaixo da água agora. Irmão, olha a oração de Jesus. Presta atenção nisso. Olha o que Jesus falou. Vento! Sossega aí! Mar, cala-te! Irmão, a oração de Jesus. Foi só isso. E o que aconteceu? Pastor, até parece que Deus ouviu uma oração dessa. Irmão, não ouviu? Irmão, sabe quem fez algo semelhante? Mexendo com os astros? Josué. Olha o que Josué falou. Se o sol se pôr e ficar escuro, os inimigos estão em vantagem. Porque eles conhecem o território, nós não. Então o sol não pode se pôr. O que ele fez? Sol se detém no vale tal, não lembro o nome agora, e lua no vale de Ascalon. Essa foi a oração. Irmão, a terra deu uma paradinha. O sol ficou no lugar e a lua no seu lugar. Estão entendendo isso aqui? Só voltou a movimentar depois que eles o quê? Exterminaram o inimigo. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, olha a oração desses caras.
Olha a oração desses homens. Sabe, irmão, é por isso que às vezes nós estamos apanhando na fé, no Evangelho, porque colocaram religiosidade em nós. Sabe? A gente está com aquela mente de, quando a gente servia a religião, a velha religião, sabe? As promessas, lembra das promessas? Nós temos que fazer as promessas e não sei o quê, não sei o quê. Aí você tem que pagar a penitência. Sabe, a Via Cruz, a penitência? Para Deus se agradar de você, você tem que sofrer, mostrar sofrimento, penitência. Aí, irmão, quando você lê a Bíblia, você fala, não é nada disso. Tudo que Deus quer encontrar, sabe o que, irmãos? É fé. Só isso. Fé. A fé, bem lembrado, irmã Cris. Bem lembrado. Mestre, hoje não tem janta aqui em casa não, porque a minha sogra está doente, não fez rango não, tá sem comida aqui hoje, viu, mestre? Aí Jesus, irmão, com a fome que ele estava, você achou o quê que não vai ter comida nessa casa? Vim de longe aqui com a barriga vazia, vai ter comida sim. Não, mas está muito ruim. Não, onde que ela está? Está ali no quarto. Aí Jesus chega lá, irmão, pega na mãozinha dela assim, febre, vai embora. Ele vai, irmão, vai lá, ele já se assenta para esperar comida. Oxi! Jesus é bobo? Já se assentou lá, vou esperar que ela já veja. Daqui a pouco, irmão, quem está lá? Sem febre, sem nada? Jesus, o rango já vai sair daqui a pouco. E naquela noite teve uma ceia abençoada. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus fez uma oração simplesmente dizendo, febre, vá embora. Febre, vá embora. Estão compreendendo isso, irmão? Uma vez, irmão, eu fui orar por uma pessoa. Aí a pessoa falou, vou orar por você, minha senhora. Pastor, peraí, que ela tem que buscar, eu vou buscar o véu dela. Véu onde? Ela não sei, tá guardado lá. Eu falei, irmão, que véu, que nada, irmão. Não precisa de nada disso, não. Não, pastor, mas é que o não sei o que. Irmão, para. Para, irmão, para. Vamos orar logo, irmão. Vamos aproveitar que está essa atmosfera, eu dei a palavra, o Espírito Santo está trabalhando. Irmão, nada de véu, não sei o que, pelo amor de Deus. Não é casamento não, para pôr véu na mulher, é oração. Está entendendo isso, irmão? Mas a religião deles ensina que não pode, tem que ter o véu, tem que ter aquela coisa. Eu falei, não, é sem véu, irmão. Irmão, eu orei sem véu. Porque sabe o que Paulo disse, irmãos? Que para estes, o véu ainda não foi tirado. Por isso que se lê ainda a lição de Moisés para eles. Eles ainda se baseiam no Velho Testamento. Aí Paulo fala, mas nós com o rosto descoberto. Contemplamos a glória de Deus. Ai, meu querido. Tem gente que não saiu do Velho Testamento ainda, irmãos. Tem gente que não saiu da religiosidade ainda, é por isso que padece. Irmão, eu falei, minha senhora, fica tranquilo, nada de véu. E fica tranquilo. E se quiserem colocar a culpa em vocês, pode deixar tranquilo que manda, põe na minha conta, falei para ela. Fala para eles espraguejar e mandar para minha conta. Irmão, eu fui lá, orei por ela. Irmão, no outro dia a mulher estava de pé, andando aqui, ó, no mercado aqui, ó. Que ela mora para ali, ela vem aqui no mercado. Encontrei ela e o marido dela, de pé. Pastor, ela ficou muito boa. Tá tinindo, pastor. Falou, então, precisa do véu? E não fiquei lá enrolando, não. Senhor, estou aqui. Senhor, depois de ter lançado os fundamentos do Evangelho, falado... Que, irmão? Que? Jesus levou as dores e as enfermidades pelas feridas dele, você foi sarado. Em nome de Jesus, receba a cura. Foi isso que Deus me inspirou naquele dia. Bastou isso, irmãos. Bastou isso. Vocês estão entendendo isso ou não, irmãos? Estão entendendo? Irmão, nós precisamos conduzir o nosso barco debaixo da glória de Deus. Por isso que Jesus olha para os discípulos e fala assim, por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês não falaram para o Márcio Aquetá? Porque, irmão, talvez os discípulos com a mente religiosa. Nós não fizemos jejum, nós não subimos para o monte, nós não sei o quê, não sei o quê. Ou então pensando, né? Senhor Jesus, mas é a força da natureza. Irmão, Deus não criou todas as coisas? Deus não tem domínio sobre todas as coisas? Irmão, não há nada impossível para Deus. Aprenda isso no seu coração. Irmão, mas nem a natureza, ela pode desobedecer à voz de Deus. Portanto, irmão, creia em nome do Senhor Jesus. Não perca a sua fé, não perca, meu querido, essa confiança em Deus em nome de Jesus.
Porque não há nada impossível para Deus. E Jesus está falando para os discípulos, por que vocês estão tão tímidos? Vocês não têm fé, não? Vê, irmão, Jesus não está falando para eles, vocês não sabem orar uma hora, não? Não, Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha, vocês não têm fé? Irmão, quando Jesus vai orar no Getsemane, alguém vai falar assim, pastor, mas no Getsemane Jesus orou pra caramba, pastor. Irmão, naquele momento Jesus estava conversando com Deus por causa da situação. E ali não é essa oração no sentido de pedir. Jesus estava contando o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo, as ideias que estavam vindo na mente dele, e ele estava vendo com o Pai se o Pai poderia mudar a forma de salvar a humanidade que não precisava ser o sacrifício dele. Irmão, isso é uma outra coisa, isso é uma oração de intimidade. Estão entendendo isso aqui? É outro tipo de oração isso aqui. Não é oração de guerra. Não é oração lidando com enfermidades, não é oração lidando com demônios. Aqui é uma situação particular, pessoal. Aí sim, irmãos. Aí sim, é uma coisa que você se esbalda em Deus. Que é a oração de intimidade e comunhão. Mas, irmãos, oração de guerra, oração de enfrentar obstáculos temporais da vida, irmãos, curto e grosso, sem blá 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 com Deus, é fé. Ou você crê ou você não crê. Amém? Irmão, quando Jesus amaldiçoou a figueira, olha Jesus procurando a figueira. Não tinha fruto. Olha o que Jesus disse, irmão, de novo. Nunca mais alguém comerá fruto de ti. Deu as costas. Se é o crente, irmão, olha o crente. Irmãos, vamos dar a volta aqui em volta dessa figueira as mãos. Vamos fazendo uma oração aqui, irmãos. Cante um hino primeiro, irmãos. Vamos, isso, irmão, agora a irmã agora do mistério. A irmã, não sei o que, o gabu. Irmão, que blá blá blá, que enrolação. E Jesus é curto e grosso, direto, objetivo. Porque, irmão, você nunca pode esquecer de uma coisa, viu? A palavra tem poder. Irmão, você imagina. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que eu não sei se vocês perceberam isso. Presta atenção nisso aqui. Irmão, toda palavra tem poder, amém? Inclusive as palavras humanas. Irmão, se o que o ser humano fala tem poder, eu te faço uma pergunta. Que poder será que tem a palavra de Deus? Se a nossa, humana, nós, humanos mortais, a nossa palavra tem poder para surtir efeito e produzir algo? Irmão, e a palavra de Deus? Já pensou nisso? Irmão, eu te pergunto. Por que você não consegue crer no poder da palavra na sua boca, da palavra de Deus na sua boca? Porque se a sua palavra de vacilo, besteira, no momento de espraguejou alguma coisa, tem poder, você imagina você declarando a palavra de Deus. Estão compreendendo isso, irmãos? Portanto, irmão, comece a olhar para a palavra de Deus e para a capacidade que Deus te dá pela palavra. Porque o que a palavra de Deus diz? Que Deus faz dos seus anjos labaredas de fogo, dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Quem é ministro de Deus? Só o pastor? Não, é quem ministra as coisas de Deus. A hora que você, irmão, está liberando uma palavra, orando, você é um ministro de Deus, você está ministrando algo de Deus. Você sabe, irmão, que um ministro é alguém que trabalha em nome de outro. Sabia disso? Que isso significa ministro? Ministro é isso, é alguém que está fazendo uma tarefa em nome de outro. Quando nós vemos no presidencialismo, por exemplo, né, muitos ministros, não, é tanto ministério, não, irmão. Ministro disso, ministro não sei o quê, ministro de energia, ministro... Por quê? O presidente nomeia para que naquelas áreas aquela pessoa representando a presidência tome atitudes. Irmão, quando você é ministro de Deus, Deus está dizendo que você, em nome dele, está liberado para fazer aquilo que ele mandou fazer. E assim como o ministro da política recebe poder de fazer, Deus já te deu poder para fazer em nome do Senhor. Portanto, irmão, crê no poder da palavra de Deus. E Jesus então diz assim, discípulos, por que vocês estão tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Jesus falou, vocês só precisavam ter fé, vocês só precisavam crer. Vocês não precisavam me acordar, vocês não precisavam gritar por mim. Irmão, e o que tem de crente é assim, sim ou não?
Jesus, eu vou morrer. Aí Jesus está olhando e falando, não é possível. Amém, meu querido? Lembra que eu falei para vocês de Moisés? Moisés, quando o povo apertou Moisés lá porque o faraó estava vindo, sim ou não? Moisés falou o quê? Espera aí que eu vou ter um teste a teste com Deus lá. Isso aqui é B.O. de Deus. Ele que pôs regendo esse B.O. ele tem que resolver. Aí o Moisés vai lá. Deus, olha lá. Areia pra cá, mar na frente, os egípcios vindo atrás. E o povo está lá esguelando Deus. Ah, que rascada que o Senhor nos colocou. Aí o que Deus fala para Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim? É como se Deus dissesse assim, ó, o que você está fazendo aqui gritando por mim? Moisés, você já devia ter levantado esse cajado, mandado marcha abrir, o povo marchar. Olha o tempo que você perdeu vindo aqui clamar a mim. Irmão, ou seja, Deus já nos deu a autoridade da palavra, que representa o cajado, o poder de Deus, nos deu a palavra, ou seja, sabedoria, porque quando você age na palavra é sabedoria, você só não está fazendo o que tem que fazer com isso. Sabe o que acontece? O mar continua fechado. Os caminhos não se abrem. E aí você está clamando a quem? A Deus. E Deus vai dizer, não é comigo não, é você. Irmão, tem gente achando que Deus, os problemas, tem gente achando que Deus vai descer e vai resolver os problemas para ele. O que Moisés estava achando? Deus vai descer aqui e vai resolver o B.O., porque foi ele que colocou a gente nesse B.O. Aí Deus está falando assim, não, Moisés, eu te capacitei, te habilitei, te ungi, agora você pode fazer em meu nome. Por isso que Jesus falou, irmão, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras ainda. Irmão, Jesus já está dizendo, você crê em mim? Não sou eu mais que vou fazer por você, você mesmo vai fazer. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Discípulos, até hoje vocês não pediram nada em meu nome, mas a partir de agora vocês vão começar a pedir. E o Pai vai fazer, não por causa de mim, mas por causa do meu nome e porque vocês estão pedindo. Então agora vocês mesmo podem falar com Ele. Não sou mais eu que vou falar com Ele por vocês. Irmão, olha o que a Bíblia diz. É com vocês agora. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso, irmãos, que às vezes eu falo aqui para vocês, tem gente que não me entende. O pastor, ele não quer ficar atendendo a gente. Não é isso, irmão. O que eu quero que você entenda é que você não tem que depender de ninguém, você não tem que depender de pastor nenhum. Irmão, Deus te deu poder, capacidade, te deu a palavra, te deu a unção do Espírito Santo, vai e faça. Mas não, aí tudo você quer, eu tenho que falar com o pastor, O irmão, o tempo que você está perdendo para vir achar um lugar, um horário, um momento para falar comigo, você já devia ter feito algo em nome de Jesus. Você já devia ter posto Satanás para correr. Amém, meu querido? Mas não, irmãos. Até nisso nós somos religiosos. A gente continua religioso, dependendo de guias espirituais. Irmão, eu já falei, irmão, quando você está começando, conhecendo, é uma coisa, é que nem uma criança, sim ou não? Criança é totalmente dependente dos pais. Mas, amado, você não vai ficar dando banho num meninão de 18 anos. Vai dar um banho num meninão de 18 anos? Hein, Débora, já pensou? O Nicolas com 18 anos, você dando banho nele? Já pensou? O Arthur tá com 12. Eu não dou mais banho nele não, irmão. Olha lá, 12 anos. Eu vou dar banho nesse meninão? Não dá, não é verdade? Tô entendendo isso, irmão? Irmão, às vezes as pessoas não entendem, acham que o pastor é mau, acham que o pastor... Não, irmão, eu estou ensinando você a servir a Deus e saber que você, em nome de Jesus, foi chamado por Deus para fazer as obras de Deus. Sabe, tem uma dúvida, alguma coisa, vamos lá, vamos se ajudar. Mas, irmão, não cria essa dependência, você pode. Deus pode te usar. Você já tem envergadura, você já tem conhecimento suficiente para fazer algo em nome do Senhor. Sabe, esse dia a pessoa, ai, pastor, a pessoa, irmão, macaco velho na igreja já, no evangelho, ai, pastor, tal, uma pessoa estava passando problema e tudo, pastor, eu liguei para o senhor, mas eu acho que eu liguei alguma coisa errada. Eu falei, irmão, no meu telefone, eu estou difícil de atender telefone mesmo, mas só que não tem ligação perdida sua, não. Pastor, que tinha uma pessoa lá assim, pastor, aí parecia que ela meio perturbada, aí eu falei, tem que chamar o pastor, aí tá querendo que o senhor fosse lá. Aí eu falei assim, irmã, mas por que você não expulsou o demônio? Ai, pastor, eu posso? Eu falei assim, meu Deus, eu devo estar ensinando muito mal.
Sabe, acho que eu não estou sendo um bom pastor. Irmão, o demônio não vai obedecer não é porque você é pastor ou não é pastor. Ele vai obedecer porque ele tem que obedecer em nome de Jesus. Porque você é uma autoridade de Deus e não importa se você é letrado ou indouto. Se você já estudou na faculdade, se você não tem nenhum primário. Você está entendendo isso aqui, irmão? O demônio obedece ao poder de Deus, é o nome de Jesus. Todas as coisas estão sujeitas ao nome de Jesus. Não é porque veja bem, tem que ser. Irmão, é por isso que os espertalhões crescem e usam as pessoas como massa de manobra. Não, porque tem que ser o super ungido, né? Tem que ser o super ungido, tem que ser o pastor tal. Não pode, irmão, e o pior é que hoje em dia do jeito que estava, não pode nem ser pastor, tem que ser de bispo para cima. Esse caso aí não pode ser nem pastor nem bispo, tem que ser apóstolo. Para lidar com isso aí, garganta. Irmão, olha a religiosidade. Irmão, lembra que eu contei para vocês uma vez, quando eu estava no outro ministério, lá na sede lá deles, lá, irmãos, uma mulher chegou doente, vocês vão lembrar desse caso aqui, eu vou contar porque vai ajudar outras pessoas aqui, quem não ouviu. Irmão, uma mulher chegou lá, ela estava com uma doença gravíssima que não tinha cura. Eu quero falar com o líder lá que pregava lá, que aparecia na televisão, eu quero falar com ele. Mas a senhora não vai poder falar com ele, assim, não, mas eu quero falar, eu vim de lá para falar, eu estou doente, ele tem que me atender, porque se ele orar por mim eu vou ficar boa, aquela coisa toda e tal, irmão brigando. Irmão, e quem estava atendendo ela? Um obreiro, irmão, eu me lembro dele como se fosse hoje, desse tamanho assim, ó, pretinho, que chegava a ser azul, de tão preto que era. Sabe aquela pessoa preta que brilha com qualquer reflexo? Já viu assim? Irmão, eu estou falando isso com carinho, eu espero que quem está assistindo o vídeo não vai me processar, porque o preconceito, não é preconceito não, eu estou falando. Até porque eu não sou branco, eu até me sinto à vontade de falar que eu não sou branco, tá? Irmão, e ele era tão pretinho, irmão, que brilhava. Aí ele falou assim, olha, minha senhora, se a senhora quiser, eu faço uma oração pela senhora. Ela olhou assim e falou, você vai orar por mim? Quem tem que orar por mim é fulano de tal, porque o meu caso é muito grave. Falou, mas olha, a senhora já veio até aqui, deixa eu fazer uma oração pela senhora, porque a senhora não vai conseguir falar. Aí, irmão, depois de tanta luta, ela vendo que realmente não vai conseguir, tá bom, você vai orar por mim, mas eu sei que não vai adiantar nada não, eu vou voltar aqui depois para falar. E já avisa para ele que ele tem que me atender. Irmão, era uma pessoa, dá para você perceber, tinha chofer, tinha aquela coisa toda, não era uma pessoa sem grana. Irmão, aí o irmãozinho foi lá fazer oração por ela. Aí fez a oração por ela, lá no hall da igreja lá, fez a oração por ela. Irmão, passa uns dias, quem volta lá na igreja? A mulher. E nós que precisamos falar, quer ver que ela vai querer falar com o líder? Irmão, ela chega lá, no balcão de atendimento. Cadê? Tinha um obreirinho aqui assim, tal, não sei o quê, tal, eu quero falar com ele. Acho que o pessoal olhou assim, mas você não queria falar com o líder? Não, eu quero falar com ele. Aí chamamos ele lá, irmão. Ela vem ele com aquela simplicidade dele e tal. Irmão, ela abraçou ele, aquela coisa, agradeceu. Irmão, para resumir, ela foi curada milagrosamente por Deus, porque Deus usou aquele, aos olhos dela, né? Insignificante obreirinho. E ela estava achando que a cura dela estava com quem? Com o Bambambam, com o líder da igreja. O que aparecia na televisão famoso. Irmão, olha o que a palavra de Deus diz. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis para aniquilar aquelas que têm aparência de alguma coisa. O mundo, irmão, olha para a aparência. Sabe para que Deus olha? Para a humildade, para a simplicidade. E ali ele fala, ali eu vou operar. Está entendendo isso aqui, irmão? Sabe por que Deus não trabalha com soberbo, irmão? Porque o soberbo não sabe dar glória a Deus. Ele dá glória a quem? Tá vendo o que eu fiz? Tá vendo como eu sou bom? É glórias a eu, o soberbo. E é por isso que Deus não está com ele. Mas Deus está com os humildes, irmãos. Deus está com os simples. Irmão, se humildemente você andar com o teu Deus, crer na palavra dele, irmão, você não vai depender de homem nenhum. Ninguém nunca mais vai te colocar num cabresto. Ninguém nunca mais vai fazer de você o que bem quer e entende. É por isso, irmão, que estão esses espertalhões por aí, ó. A irmã quer uma oração para que a irmã vou orar, mas a irmã precisa fazer um voto, viu? Um voto de 2.000, um voto de 10.000, irmã. Aí a irmã vai ficar curada. É assim, irmão, que age. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, coitada, não entendeu
que quando Deus entrou na vida dela, ela se tornou um vaso na mão de Deus e ela pode fazer em nome de Jesus as mesmas obras que aquela pessoa está fazendo, e pode fazer até mais. É por isso, irmãos, que para a glória de Deus, isso eu vou carregar comigo. Graças a Deus, que Deus me usa, e eu sempre estou dizendo para vocês que eu não quero vocês dependentes de mim, muito pelo contrário. Eu quero que você chegue aqui e fale: pastor, eu aprendi. Pastor, eu fui lá e fiz a oração pela pessoa, ela ficou curada. Pastor, eu fui lá e orei, a pessoa ficou liberta. Pastor, eu estava orando por esse propósito assim, Deus usou, transformou aquela família em nome de Jesus, estão libertos. Irmão, isso é o que vai me alegrar. Sabe? Sem nenhuma vaidade. Porque eu quero que Deus seja glorificado, inclusive através da vida de vocês, em nome de Jesus. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Portanto, irmão, não é blá blá blá, é fé. E nós precisamos andar com Deus. E para eu poder encerrar com vocês, irmãos, olha que coisa interessante. Meus amados, então nós temos que entender que tudo na vida é uma travessia, é um processo, é uma caminhada. E nós temos que cumprir, nós temos que enfrentar, não adianta. E que nessa caminhada, irmão, muitas coisas vão se levantar. Mas, irmãos, se você quer ter vitória e sucesso nessa caminhada com Cristo, faça duas coisas que Jesus vai mostrar para nós aqui. Nessa passagem está explícita. Primeira coisa. Irmão, quando você anda com Deus, a vida não vai se tornar mais fácil ou sem problemas porque você é de Deus. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque como ele venceu, você também pode vencer. Então, na vida, irmão, sempre vai ter aflições. Eu não quero me alongar muito nisso, mas eu já falei para você aqui, irmão. Irmão, casar é bom? É legal ter uma pessoa para dividir a vida? Mas, irmão, não tem dia que o negócio está ruim? Está bravo, a coisa está meio estranha. Não tem dia de encheção de saco também? Tem ou não tem, mano? Senão eu vou começar a achar que só eu que sou normal. Tem ou não tem? Não tem dia que está um de bico pro outro, as coisas estão meio estranhas? Tem ou não tem? Isso é casamento, irmão. Irmão, filho é uma bênção, uma alegria, assim ou não? Mas não tem hora que eles enchem o saco também, irmão? Tem ou não tem? Fala que não tem para vocês verem, irmão. Tem hora que enche o saco, irmão. Tem hora que deixa a gente numa pilha. Irmão, trabalhar para ganhar um pão de cada dia não é legal? Mas não tem dia que o pessoal do trabalho enche o saco, o chefe enche o saco, não tem? Você que trabalha por conta, tem dia que o cliente azucrina. Tem ou não tem? Irmão, por que eu estou dizendo para você? Que tudo tem sorrisos e lágrimas, alegrias e tristezas. Isso é parte da vida. Irmão, o que Jesus está mostrando para nós? Os discípulos estão alegres que eles estão andando com Jesus. O mestre está conosco. Que maravilha. Só que vem um temporal de vento. Nem tudo é mar de rosa, não, irmão querido. Tem temporais também. E vai ter momento eles se sentiram abandonados por Cristo Jesus. Só, irmão, que... Olha que coisa. Deus está me soprando aqui, eu vou falar, tá, irmão? Irmão, talvez você... Mais uma vez, eu vou repetir. Eu estou falando porque Deus está falando comigo, eu não sei se isso está acontecendo com você. Tem hora que você está cobrando a Deus e dizendo para Deus por que Deus não está te respondendo. Por que Deus não está fazendo nada? É porque nessa situação não é Ele que tem que fazer, é você. Irmão, o que os discípulos vão fazer? Mestre, você não vai fazer? Nada. Não foi isso que eles falaram? Você está dormindo, nem se importa com a gente? Não vai fazer nada não? Por que Jesus estava dormindo? Por dois motivos. Primeiro, porque ele, Jesus, tinha uma coisa que se chamava confiança em quem? Irmão, são essas duas coisas principais da mensagem hoje. Você está andando com Deus? Deus está no seu barco, você com Cristo? Primeira coisa. A primeira coisa que Deus quer que você tenha é confiança. Você quer andar seguro? Você quer andar em paz? Mesmo que o mal se levante, você quer ter paz, controle na sua vida? Confie em Deus. Irmão, por que Jesus está dormindo num barco, agitado, no meio de uma tempestade, no mar alto? Por que Jesus está dormindo? Porque ele confiava em quem? Irmão, olha o nível de confiança de Jesus, que é o que a gente tem que ter. O plano de Deus é que eu seja crucificado numa cruz. Eu vou morrer numa cruz. Esse é o plano de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus, estou seguindo o Pai. Então, é lá que eu vou morrer. O mar pode se agitar. O barco pode se encher de água. Eu não vou morrer afogado, porque não é vontade de quem? Não é o plano do Pai para mim. Então, o barco vai chegar lá. Então eu vou dormir. Ele dormiu. Irmão, você já viu como a gente é? Às vezes a gente fala assim, a gente até ora, né? Deus, eu confio em Ti, o Senhor está no... Ó nós.
O Senhor está no controle de todas as... E eu te pergunto, por que você está desesperado no meio do temporal? Por que você está desesperado e aflito? É porque você não acredita que Deus está no controle. Irmão, quando você acredita que Deus está no controle, você faz uma coisa, você descansa em Deus. E para descansar em Deus, irmãos, no meio do temporal, você precisa ter confiança. E é o que Jesus está fazendo. Amém? Pastor, e se eu não conseguir ter esse nível de confiança, eu estou aflito com a situação da minha, desesperado. Aí você tem que fazer a segunda coisa que está no texto. O que Jesus falou para os discípulos? Discípulos, vocês se desesperaram, aí vocês foram me acordar. Por que vocês me acordaram? Aí Jesus pergunta para eles, vocês ainda não têm fé? O que Jesus queria que eles fizessem? Que eles tivessem agido. E agido de que maneira? Orando, como Jesus fez. Irmão, duas coisas aqui, ó. Ou você acalma o teu coração confiando em Deus no meio das suas lutas, e se você está aflito, desesperado, ansioso, faça uma segunda, você tem uma segunda opção, que é orar a Deus. Aí você coloca em oração diante do Senhor. Porque, irmão, Filipenses 4:6, a gente pregou uns tempos atrás aqui, nós ficamos quase 3 domingos falando de Filipenses 4:6. Irmãos, o que o texto diz? Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições, aquilo que traz ansiedade, agonia, seja o que for, sejam colocadas diante de Deus mediante oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, o que vai fazer? Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, aquela aflição, Deus vai tirar aquela aflição de você, Ele vai trazer uma paz no seu coração, uma confiança. Através da confiança vai trazer uma paz no seu coração. Irmãos, para você não agir desesperadamente, porque normalmente quando nós estamos desesperados, o que nós fazemos? Metemos pés pelas mãos. Irmão, desespero não resolve nada. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, piora o problema, afunda ainda mais no momento de desespero. Então, meu amado, a melhor coisa é você ter o quê? Calma. É você ter calmaria no teu coração. Irmão, se o problema já aconteceu, não adianta você se desesperar. Adianta chorar o leite derramado? Adianta? Irmão, chorar pelo leite derramado, adianta alguma coisa? Adianta? O leite vai voltar limpo para a tigela? Já derramou. Não há o que fazer. Agora você tem que pensar daqui para frente. Você vai ter que colher um novo leite, cuidar, vigiar, ser prudente. Ou seja, não adianta chorar o leite derramado, irmão. E tem gente que é assim, ela não consegue ter paz no coração, entra em desespero, o vento dos problemas da vida se levanta, o mar da vida se revolta, a pessoa entra em desespero, aquela coisa é uma gritaria, é para cá, para corre para todo lado, dá tiro para todo lado, aquela coisa toda. Irmão, tudo por quê? Porque não confia em Deus, porque a ansiedade, a opressão, a angústia, a aflição, a dor, seja o que for, está dominando o coração. Então, a pessoa entra em desespero, quando tudo que Deus quer que ela faça é, primeiro, confie. Para que você tenha paz. Confie. Pastor, eu confio em Deus, mas pastor, eu estou ansioso. Então ore. Ore em relação a esse vento contrário. Ore em relação a esse problema em nome de Jesus. Entrega na mão do Senhor. E confia, porque Ele vai fazer. Porque Ele vai cuidar daquilo ali. Porque você está fazendo a sua parte. Então, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, que é o que Deus está falando com os discípulos. Os discípulos, irmãos, não confiaram. Os discípulos também não agiram como Jesus agiu, declarando ou liberando a palavra em relação àquele vento, àquela tempestade. E é por isso que Jesus falou, vocês não têm fé, vocês são muito tímidos, vocês não fazem o que tem que fazer. Aí vocês sempre estão, aí tem que ficar gritando por mim, gritando para todo lado. Irmão, em nome de Jesus, Deus é com vocês. Deus é comigo, é com vocês, Deus é com todos nós. Então, em nome do Senhor Jesus, meus amados, confia no Senhor de todo o seu coração. A vida nós temos que enfrentar, não tem escapatória. Nós temos que matar um leão a cada dia. Irmão, então vamos para cima em nome de Jesus. Mas vamos confiando em Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Se você crê que Deus está no controle da sua vida, irmão, não entre em desespero. Mas ore a Deus em nome de Jesus. Deus, Ele tem cuidado. Quando Jesus falou assim, eu estou encerrando a mensagem com vocês. Quando Jesus falou assim, ó, discípulos, eu estou ouvindo a conversa de vocês,
E eu conheço o íntimo do coração de vocês. E vocês estão aí preocupados, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque nós temos deixado de pescar para poder seguir a quem? A Jesus, para ser discípulo. Como é que a gente vai sustentar agora a família? Porque Jesus não paga salário para a gente. A obra está no começo, as coisas estão difíceis. A gente vivia da pesca, mas quase não estamos pescando. Como que vamos... Aí Jesus falou assim, ó. Olha as aves dos céus. Vê se as aves dos céus estão preocupadas em plantar, para poder comer. Olha os lírios do campo, aquela flor bela e linda lá. Vê se ela está preocupada como ela vai se apresentar. Se ela vai se vestir com uma roupa disso ou aquilo outro. Irmão, olha o que Jesus fala. Fala assim, ó. O passarinho, todos os dias tem o que comer, onde morar, o que beber, aquela coisa toda. A erva do campo tem o seu resplendor, sua beleza. Sabe por quê? Porque o Pai, Criador de todas as coisas, que criou vocês, cuida delas, não deixa nada faltar. Aí Jesus fala assim, ó. Agora imagina vocês, que são a melhor parte da criação de Deus. Vocês são um xodozinho de Deus. A menina dos olhos dele. Você acha que ele não vai cuidar de vocês como cuida do resto da criação? Por que vocês estão tão desesperados? Irmão, a grande verdade é que nós cristãos temos muita dificuldade em confiar em Deus. Verdadeiramente. Sabe, irmão, nós fomos acostumados nós fomos ensinados e acostumados, e talvez pelas pancadas da vida, a confiar no quê, irmãos? No quê? Aqui, ó. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que ir à luta, eu tenho que fazer. Irmão, e é por isso que a gente, muitas vezes, a gente só consegue acreditar numa coisa quando nós vemos possibilidade segundo a nossa capacidade. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou trabalhando, eu estou conseguindo guardar, um exemplo, tá? Estou guardando R$1.000 por mês, então daqui 4 anos eu vou ter aí com aplicação, agora com uns 50 mil para dar entrada numa casa, eu vou conseguir dar entrada na minha casa própria. Ó, daqui 5 anos, hein? Por que eu estou com essa confiança? Porque eu estou vendo que eu estou juntando o quê? Irmão, e se eu disser para você que Deus, se você confiar nele, o Senhor pode, irmão, aí sempre vem, quando a gente fala de fé sobrenatural, as pessoas sempre vêm, isso não pode acontecer. Irmão, mas Deus pode fazer uma coisa que é tremenda. Aí você está lá juntando 1.000 por mês, você está fazendo certo, não está? Está certo o que você está fazendo. E aí você está achando que daqui 5 anos é que você vai conseguir dar entrada na sua casa própria. Irmão, só que Deus é tão Deus, e é tão poderoso que se você confiar nele, Deus pode, meu querido, abrir as portas antes. Daqui a pouco a construtora pode fazer uma promoção. Olha, venha sem entrada. Pode ou não pode? Pode ou não pode, irmãos? Bom, agora melhorou, irmão. Vocês deixaram a fé. Pode. Irmão, e tem mais. Tem uma construtora que inclusive faz. Quase todo mês eles sorteiam um apartamento. Sem compra. Você só entra lá e participa da campanha. Aí você já até viu lá com um casal que tá para casar, ganhou o apartamento. Ganhou o apartamento. Só porque foram lá e se inscreveram. Irmão, se você for lá se inscrever, será que Deus não pode não, de repente, abençoar? Peraí, unido unité, eu vou abençoar meu servo. Mas, pastor, imagina um tanto de gente que se inscreve. Gente, a nossa fé, irmão. A nossa fé. Pastor, um monte de gente se inscreve, a gente vai ganhar. Pois é. Irmão, você já viu quando tem shopping center aquelas promoções? Final do ano, sortear não sei o quê. Aí você olha para aquele tambor lá, irmão, com aquele monte de cupom, você fala, até parece que vai sortear o meu aí. Irmão, sabe o que é isso? A gente não consegue acreditar verdadeiramente que Deus está no controle de todas as coisas. A gente não consegue ter uma fé em Deus, que Deus pode fazer isso. Irmão, para eu encerrar, alguns aqui sabem disso. Lembra uma vez que eu contei para vocês que eu estava precisando de um sapato, que o meu estava no bico do corvo? Irmão, eu não tinha dinheiro para comprar. Não tinha.
Passei lá no Carrefour, lá em Curitiba, eu estava em Curitiba nessa época. Passei no Carrefour para comprar um pãozinho de manhã. 4 pãezinhos franceses, tava aquela coisa que eu passava lá para comprar de dia de manhã. Deixava o Arthur na escola, passava e comprava. Passei no Carrefour, irmão, a padaria lá no fundo, tô voltando a padaria para ir pro caixa do Carrefour. Aí eu passei justamente na prateleira dos sapatos. Olhei aquele sapato, falei, tá, olhei cento não sei quanto, 200 e quanto, 199, falei, eita, legal esse tênis, mas não tem dinheiro agora. Irmão, tô indo pro caixa. Quando eu tô chegando no caixa assim, irmão, para passar a compra, irmão, diante de Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo, eu ouvi. Volta lá e olha uma prateleira, a última prateleira de baixo. Irmão, foi específico. Sabe quando Jesus falou assim para os discípulos assim, ó? Volta ao mar e lança do mar do lado direito. Irmão, Deus fez isso comigo. Olha a última prateleira aí embaixo, olha bem lá no fundo. Irmão, eu parecia doido no mercado. Eu baixei no corredor do mercado e olhei na prateleira assim embaixo. Irmão, quando eu olhei o que tinha lá? Agora, irmão, presta atenção nisso. Um par de tênis. Sapatênis. Não tinha vários, tinha um só. Agora, o que é mais incrível? Era o meu número. Agora vai vendo. Para melhorar o que Deus fez. Falei, mas esse sapatênis... Não, esse sapatênis aí deve ser uns 70 conto, 80 conto, não tem não. Mas eu vou pegar, já que eu ouvi essa voz. Irmão, peguei lá embaixo, peguei assim, tal. E o pessoal passando no Carrefour. Irmão, Carrefour. O pessoal passando, eu lá. Irmão, catei o tênis lá no fundo. Não tinha preço, só tinha etiqueta com código de barra. Já que eu baixei, peguei, vou passar no leitor. Aí, irmão, coloca naquele negócio, sabe o negócio de ler? Lá. Pip. R$5,38. Eu falei, não. Deve estar queimado o visor, deve ser 138. Deve estar queimado o visor. Fui no outro, irmão. No outro leitor. R$5,38. Acho que o Espírito Santo falou assim, você vai duvidar ainda? Eu vou aumentar o preço. Vai logo! Irmão, catei o tênis, coloquei assim, meu cupomzinho e tudo, pro caixa. Irmão, quando passou no carro, eu falei, quer ver? Quando passar lá, tá... Irmão, R$5,38. Eu tenho a nota fiscal, tenho tudo. Eu até publiquei, vocês lembram? Contei esse testemunho no Facebook da igreja, que está lá, irmão, até hoje. R$5,38 o tênis, sapatênis, bacana, meu número, esperando por mim, guardado, escondido. O Espírito Santo deu uma empurradinha lá para baixo, sabe? Falei, é do meu servo, deixa aí. Que todo dia ele passa aqui, ele está precisando de um tênis. Sabe o que é isso, irmãos? Cuidado de quem? Irmão, não duvide do amor de Deus por você, do cuidado dele por você. Sabe? Tem hora, irmão, que eu olho, por exemplo, os meus filhos e falo, meu Deus, as coisas estão tão difíceis. Até quando eu vou conseguir ter uma escola decente para o meu filho? Não sei. Mas eu entrego nas mãos de quem? De Deus. E Deus tem sustentado. E Deus tem dado as condições. Amém, meus amados? Então, irmãos, a gente precisa confiar no Senhor. Você tem uma necessidade? Irmão, não fica gritando, desesperado, ofendendo, brigando com Deus, brigando com não sei quem, brigando com a igreja, brigando com o pastor. Irmão, não. Se levanta e faça o que tem que fazer. Fala para o vento sossegar. Fala para o mar se aquietar. Deus vai trazer uma bonança e você vai chegar no ponto final, no destino, aonde Deus quer que você chegue. A coisa vai acontecer em nome do Senhor. Porque Deus é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas às vezes a gente deixa de confiar nele. A gente deixa de ter fé e a gente deixa de agir pela fé. E é por isso que às vezes nós estamos naufragando. Amém, meus amados? Compreenderam isso aqui nessa noite? Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus? Pai querido, Pai celestial, a sua palavra é a verdade, Pai. E é por isso que mais uma vez, Senhor, o Senhor está trazendo para nós, no nosso coração, uma palavra, Senhor, tão profunda, uma palavra tão real, que nós precisamos tomar, meu Pai, no nosso espírito, no nosso coração e praticar essa palavra, Pai. Meu Deus, os discípulos aquele dia estavam com Jesus no barco atravessando para o outro lado, porque aquele era o objetivo, era o que eles tinham que fazer, meu Pai. Não tinha como escapar daquela missão. Meu Deus, mas de repente se levanta um temporal de ventos, meu Pai, o mar se agita,
o barco parece que vai naufragar, estava correndo risco e os discípulos entram em desespero, Pai. Senhor, eles perderam qualquer confiança, perderam qualquer fé, qualquer esperança, porque o mar estava muito bravo e o temporal muito forte. Então eles foram questionar Jesus, se Jesus não ia fazer nada, porque Jesus estava dormindo e não estava fazendo nada em favor deles. Jesus então se levanta, manda o vento sossegar, o mar se aquietar e uma bonança acontece. Só que Jesus deixa uma pergunta que nos intriga. Por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? O que Jesus está dizendo, discípulos? Por que vocês não confiaram no Pai? E por que vocês não ordenaram que esse problema cessasse? Porque Deus tem todo o poder, a palavra tem todo o poder, e todo aquele que verdadeiramente crê, também tem o poder de Deus para usar, a palavra de Deus para liberar. Por que vocês não fizeram isso? E os discípulos então se calaram. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, como foi dito na mensagem hoje, infelizmente, Pai, a maior parte, a grande parte, meu Pai, da igreja não consegue ter uma confiança plena em Deus e não consegue, nos momentos de desafio, de dificuldade, exercitar a fé, meu Pai. Através de um posicionamento, da oração, da declaração da palavra, de uma atitude de rejeitar ou resistir ao mal, confiando que Deus vai suprir a necessidade. Meu Deus, muitos estão caindo diante das fraquezas, diante dos problemas, das adversidades, Pai. Mas, Senhor, nós queremos, com essa lição de hoje, meu Pai, nos posicionarmos, Senhor. Eu sei, meu Pai, que muitos de nós aqui estamos atravessando momentos difíceis, temos desafios pela frente, ventos, meu Pai, que estão soprando contra nós, contra a nossa família, contra o nosso lar, meu Pai. E essas coisas, Satanás, meu Pai, se aproveita para vir entristecer nosso coração, para vir muitas vezes, meu Pai, Senhor, nos fazer desistir da fé, nos revoltar, Senhor. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, nós não vamos retroceder, nós não vamos nos entregar, nós não vamos recorrer ao mal, muito pelo contrário, Pai. Nós vamos nos lançar nas Tuas mãos ainda mais, nós vamos confiar ainda mais no Senhor e vamos invocar a Sua palavra, vamos invocar o Seu poder e certamente, meu Pai, toda a ferramenta que Satanás tem levantado contra nós, contra a nossa família, contra tudo que diz respeito à nossa vida, essas ferramentas cairão por terra. Essas armas de Satanás, meu Pai, cairão por terra em nome de Jesus. Porque na nossa vida, meu Pai, o que vai acontecer, o que está liberado é a palavra de Deus, é a vontade do Senhor. E não há nada que o inimigo levante que possa impedir o seu mover. Pai, nós cremos em Ti, nós confiamos e nós oramos, Pai. E por isso declaramos toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença, todo e qualquer espírito de amarração, todo espírito de bloqueio, em nome de Jesus, tudo que tenta corromper, contaminar nossa família, nossos filhos, que tenta muitas vezes encher a cabeça do marido, da esposa de caraminhola, até pensamento de divórcio, de traição, em nome de Jesus, todo este mal está repreendido, porque Deus nos chamou para vivermos a Sua promessa, Deus nos chamou para vivermos a Sua vontade para a nossa vida. Portanto, Satanás, nós denunciamos as suas obras e declaramos em nome de Jesus que todo o seu mal já caiu por terra em nome do Senhor, porque Deus é maior do que todas as coisas e é esse Deus que está conosco, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que a gente adquira cada dia mais sabedoria do Senhor, meu Pai. Meu Deus, porque nós temos que andar vigilantes, nós temos que ser prudentes, nós temos, meu Pai, que lembrar da palavra que diz que nós temos que estar, meu Pai, Senhor, em vigilância, meu Pai. Senhor, nós temos que ouvir, prestar atenção. Meu Deus, enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Tomar cuidado com as nossas atitudes, Pai. Porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Pai, e se há uma colheita para o que fazemos, então temos que plantar a boa semente, Pai. A semente, meu Pai, fazer o que temos que fazer, meu Pai, baseados na palavra, por orientação da palavra, com a sabedoria da palavra, meu Pai, porque então nós colheremos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai, mas se nós semearmos na carne, no nosso natural, dar vazão para os nossos sentimentos humanos, nós vamos nos corromper e corromper o que o Senhor tem para nós, meu Pai. Portanto, sabedoria do alto, enche a nossa vida, nossos corações e que a gente ande mais atento em nome do Senhor. E principalmente, Pai, como aprendemos hoje, que nós confiemos e que sejamos pessoas, meu Pai, de oração. Não a oração do religioso, não aquela oração que parece um prosélito sem fim, mas orar com fé, com convicção,
porque não é pelo muito falar que nós teremos ouvidos, Pai. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoe esse povo, abençoe essa igreja, abençoe os seus filhos, abençoe, meu Pai, a família de cada um aqui em nome do Senhor. Abençoe o trabalho das mãos, abençoe a entrada, a saída, o deitar e o levantar. Guarde e livre de todo mal, meu Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor está acima de todas as coisas. Meu Pai, se tem algo para esse irmão, para essa irmã, que está, meu Pai, parecendo ou se mostrando impossível de ser resolvido, de ser, meu Pai, transformado em bênção, Pai. Se tem algo que está parecendo que não vai chegar, que não vai acontecer, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca as tuas mãos nessa situação. Meu Pai, nessa luta, nessa batalha que esse irmão está enfrentando. Nesse impossível, meu Pai, coloca as tuas mãos, Senhor, e torna possível em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus para fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja. Amém? Irmãos, a nossa vida é esse barquinho no mar, né? E a vida é esse mar. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos confiar em Deus, vamos colocar os nossos impossíveis nas mãos do Senhor em oração, vamos fazer o que nos cabe fazer, não vamos ser tímidos, mas vamos ser valentes no nome do Senhor, tá bom? E vamos viver a promessa de Deus. Irmãos, eu já disse e vou repetir aqui nesse culto, nessa noite, eu já disse outros dias e vou repetir agora. O que nos diferencia em relação ao mundo é apenas e tão somente a nossa fé em Deus. Nós somos seres humanos, eles também são. Eles têm luta, nós também temos. Mas o que diferencia é que nós não estamos sozinhos. O mundo está sem Deus, mas nós temos Deus conosco em nome de Jesus. E aquele que está conosco é maior do que todas as coisas. Confia no Senhor em nome de Jesus e vamos para frente, porque nós temos que chegar do outro lado em nome de Jesus. Amém? Compreenderam isso? Glória a Deus. Meus irmãos,